Imagina você ter, pela primeira vez na sua carreira, a oportunidade de ser CEO de uma grande companhia multinacional. Ao mesmo tempo, essa grande companhia, uma multinacional japonesa, estabelecida aqui no Brasil, pela primeira vez vai passar a ter um CEO brasileiro, um presidente local. Já é um desafio complexo por si só. Você tem que assumir essa companhia, você está planejando a maneira como você vai se apresentar para as pessoas que reportam para você. E aí surge um pequeno probleminha chamado pandemia de Covid-19. E você é obrigado a fazer todo esse processo de apresentação, de assumir a companhia de maneira virtual. Quem viveu essa experiência e vai contar pra gente hoje em detalhes como foi essa experiência, desde assumir a companhia no início da pandemia até o processo de saída da pandemia, é o Ricardo Neves, que é CEO da NTT Data Brasil. Eu sou o Alexandre Teixeira, apresentador do podcast Work in Progress, e eu vou participar dessa conversa ao lado do Salvador. Tudo bom? Eu sou o Antônio Salvador e hoje a gente teve uma oportunidade de ouro. Eu conversei com um amigo de longa data, nós nos conhecemos há mais de 30 anos, eu e o Ricardo trabalhamos juntos na PwC e na IBM, e eu acompanhei de perto, né? O que ele vai contar aqui, eu assino embaixo, porque realmente eu vi muito dessas práticas. O que você vai perceber durante o episódio, que foi um episódio muito bacana, um papo muito franco, do Ricardo, como ele são aspectos como é importante, como é difícil você manter a coerência dos seus valores com as suas práticas gerenciais, como você dentro do trabalho, né? Então, o Ricardo vai contar como é que esses dois mundos se juntaram, o mundo pessoal e o mundo, né, profissional, que quando a gente teve durante a pandemia, esses mundos eles acabaram, né, essa divisão acabou de vez. Então, a gente vai ver alguém com uma conversa muito franca. E você também vai aprender sobre uma das coisas que eu acho que o Ricardo se destaca muito, que é a disciplina de gestão, né? Ou seja, para você ser um bom líder, você precisa de alguma disciplina. E o Ricardo vai dar algumas dicas de como você trazer essa disciplina para o dia a dia. E vai também aprender uma prática muito bacana que foi criada pela NTT, né, que é a empresa que o Ricardo é o CEO aqui do Brasil, que eles chamam de uma CIPA de saúde mental. Então, se você tem interesse nesse assunto, sobre saúde mental, vai se interessar muito sobre essa boa prática, então fique até o final do episódio que realmente você não vai se arrepender. Esse, então, é mais um episódio do podcast Work in Progress, que é um patrocínio de LG Lugar de Gente, Stay Previdência, com apoio de iFood Benefícios. O nosso convidado é o Ricardo Neves, CEO da NTT Data, e esse episódio chama-se o CEO Virtual. Ricardo, primeiro, super obrigado por aceitar nosso convite para estar aqui. É um prazer enorme te receber. Eu fiquei intrigado quando li sobre a sua história e eu vou adorar te ouvir contando como é que foi essa experiência de primeiro cargo de CEO da sua vida. Por outro lado, a empresa estava com o primeiro presidente brasileiro local aqui e acontece um probleminha no caminho que chama-se Covid-19. Como é que foi essa experiência? Que virou livro, inclusive, né? Opa. Que você trouxe aqui pra gente, né? Está virando um livro dessas experiências, o CEO Virtual. O CEO Virtual. Mas deixa eu te contar, Alexandre. Eu acho que assim, cara, depois de, uma carreira fantástica que eu tive como um sócio e líder, né, de consultoria em tecnologia durante mais de 25 anos. E aí eu tive essa oportunidade, através de um headhunter, etc., em definir, eu fiz uma aposentadoria antecipada na PwC, para tomar essa iniciativa e ser assim, um CEO. Tá bom. Eu tinha também me preparado para isso, Alexandre. Eu fiz o AMP de Harvard, que é o Advanced Management Program, e ali abriu a minha cabeça. Eu também fiz um Global Executive MBA na Duke, né? E eu acho que eu estava ali, ó. O cara está preparado, né? Na ponta dos cascos, como se diz. 25 anos, né, de price, sim, coisa e tal, né? Depois de grandes cursos, agora eu vou me encarar uma dessa de ser um CEO de uma operação de tecnologia, que sempre foi a minha praia, tá certo? E realmente, o imprevisto foi que dia 15, mais ou menos assinei esse negócio todo em fevereiro ali, sabe, de 2020. As coisas começam a parecer meio estranhas, mas não, isso aí vai passar, isso aí, né? E aí, dia 2 de abril, meu primeiro dia em casa, 15 dias depois que a gente fechou tudo, eram 2.700 pessoas, todas em casa já naquele momento. Assim, quando eu cheguei, a operação já estava realmente toda remota, mas era meu primeiro dia
pela primeira vez, um CEO, o primeiro CEO brasileiro da operação, de casa, para eu começar a fazer. Né? E aí, cara, tinha todos os processos. Não, a gente preparando, né? A chegada do CEO, que vai em tal local, vai visitar tal cliente, vai fazer não sei o quê. Não, olha, o marketing chegou, olha, acho que a melhor maneira de você fazer isso é fazer um vídeo. Vamos fazer um vídeo, você se apresenta à companhia para que todo mundo te conheça. Naquela época não estava nem pronto os lives, lembra? E aí, tá bom. E aí eu passei 3 dias para fazer um vídeo de 3 minutos. Você no celular ou mandaram uma equipe para te ajudar? Não, eu no celular, em casa, naquele momento, ninguém saía nem de casa. Sua mulher virou cinegrafista, não? Não, tinha aquele negócio da luz e bota para cá, mas nem daquela época não tinha aquela luz. Estamos falando em 15 dias de pandemia. Sabe, de pandemia. Os primeiros Era um celular naquele tripézinho que eu tinha comprado uma vez para fazer alguma coisa, brincar da coisa, e aí botei lá. E foram 3 dias para eu gravar um negócio de 3 minutos. Mas foi muito legal, porque também foi uma reflexão bacana. Dizer, cara, eu tenho que passar aqui uma mensagem, sabe? De que é uma mensagem dizendo a todo mundo, olha, isso vai passar. Vamos lá, eu tenho que mostrar que chegou aqui um novo comandante no meio da tempestade e o comandante parece que não é muito... não tem muita experiência, mas tem que passar aquele negócio. E foi assim que foi feito, sabe? Foi escrito com muito cuidado, com muito posicionamento para dar às pessoas aquele sentimento de que, cara, isso vai passar, vamos junto. E isso aqui a gente vai celebrar depois. E foi uma frase que eu usei durante muito tempo, logo no início. Cara, a gente vai celebrar depois o crescimento dessa empresa. A gente vai celebrar que juntos nós passamos tudo isso, sabe? E no final das contas aconteceu, Alexandre. Foi muito legal, foi uma experiência fantástica de estar ali na frente. Agora, ao deitar a cabeça no travesseiro à noite, aquele negócio assim de pensar, cara, 2.700 famílias dependem do que eu vou fazer aqui, entendeu? E o peso dali, e aí a frase que o meu pai falava que putz, ecoou na minha cabeça. Na incerteza, dirija pelos seus valores, ou seja, faça o que é certo, sabe? E foi isso que eu pensei naquele momento, sabe? Dizer, olha, eu não sei o que eu vou fazer bem, mas eu vou fazer aquilo que eu acredito que é correto. Numa empresa de serviços, as pessoas são muito importantes, a gente tem que preservar as pessoas. Foi isso que a gente fez, como muitas empresas e muitas pessoas. A gente entrou rapidamente naquele não demita, para dizer, olha, as pessoas são importantes, então vamos entrar no não demita, né? Porque muitas empresas falavam, não, pessoa, meu primeiro ativo e tal, não sei o quê. Na primeira crise é que você vê realmente quais são os seus valores, né? Porque na primeira crise o cara já vai olhar o caixa. Isso. Né? E esquece das pessoas, né? Então... E essa, Salvador, como você falou, foi para mim o primeiro grande, assim, cheque, porque eu estava chegando, não sabia, chefe novo, local novo, tudo isso. Olha, eu acho que a gente deveria fazer no Não Demita. Vou falar com o meu chefe. Meu chefe falou assim, você acha que tem que fazer, Ricardo? Faça. Legal. Então, estou no lugar certo, porque bateu, sabe? Então, eu acho que começou por aí, Alexandre. Foi um processo complexo. E, Ricardo, vamos só dar um passinho para trás, apresentar Ricardo, Opa, né? rapaz. Que vem da caravana de Recife, né? De onde vieram tantos outros executivos, né? Como Gouveia, né? Verdade. Gente muito do bem. Mas conta um pouquinho da tua história, né? Que, assim, são quase 25 anos de Price, né? E que você provavelmente teve vários empregos dentro da Price, né? Você teve um período no exterior, um período aqui no Brasil, né? Até chegar... Né? Como é que foi te preparando para essa posição de executivo, né? Pois é. E, Salvador, como você falou, sou um pernambucano, vim para cá, assim, chegando como um trainee da PwC aqui. Não foi fácil, cheguei lá do Recife, eu me lembro que comprei umas roupas novas, porque eu vinha trabalhar na Price, né? Cheguei no dia anterior. Nova na época? Não, sem gravata? Eu comprei a calça, a camisa social, coisa e tal. Cheguei na Price, e a pessoa falou, então amanhã você já vem de paletó e gravata. Eu disse, acho que eu vou ter que vir depois de amanhã, porque amanhã eu vou comprar. Vou comprar o tal paletó e gravata. O tal do paletó e gravata. Que era isso, e eu tinha, rapaz, isso era 88. Tá. Foram idos de 88. Idos de 88. E aí eu tinha um paletó e uma gravata. E eu tirava a gravata, botava a gravata, porque não tinha naquela época. Comia ali com todo cuidado, né? Para não bater nada e coisa e tal. E agora parece engraçado e legal falar, mas na época era complexo, porque você tinha uma única roupa e você estava num outro código, né? Você estava trabalhando na Pricewaterhouse naquela época, com outro nível de pessoas e coisa e tal. Então... Que tinha auditoria, né? Quer dizer, a imagem do auditor, né? Que você tinha que
aquela coisa muito formal, sabe? Você tinha que sempre se portar dentro daquele... Então, foi um período interessante. Eu depois tive a oportunidade, por uma série de coincidências, de ir para a PwC nos Estados Unidos. Então, eu passei 5 anos trabalhando nos Estados Unidos e foi também uma experiência muito bacana. A tua formação? A minha formação, eu sou economista. Mas o que aconteceu? Eu sou economista, mas eu fiz um curso de processamento de dados. Por quê? Porque eu queria, assim, começar a trabalhar... O tema de tecnologia sempre te chamou a atenção de alguma maneira. Mas é engraçado, porque na época, Salvador, inclusive, eu fiquei na dúvida de fazer na época que chamava informática ou um curso mais de administração e economia. E meu pai, novamente, falou, Ricardo, eu te conheço, eu acho que você é um cara que tem uma visão bacana das coisas. De repente, você pode usar a tecnologia como uma ferramenta e não pela tecnologia em si. Eu acho que ele acertou em cheio. Eu fiz economia, me deu uma visão abrangente e eu fiz toda a parte de tecnologia que me ajudou a desenvolver durante todo esse tempo. Mas o que aconteceu aqui é que, passado nos Estados Unidos esse tempo, chegou lá, tinha alguém me falou, olha, tem uma nova tecnologia aí chamada SAP, estamos treinando uma turma. Aí eu fui, fiz um primeiro projeto de SAP e voltei ao Brasil justamente convidado por essa experiência diferenciada que a gente tinha. Então, era um dos poucos brasileiros que tinham feito a implementação à época. E fomos enfrentar vários projetos, entre eles um deles. Trabalhamos juntos num projeto. Trabalhamos juntos num projeto de implementação. E a gente foi desenvolvendo e trabalhando em cada uma desse processo da consultoria. Você conhece bem isso, Antônio? É que você tem grandes empregos, né? Quando você trabalha em diferentes clientes. Um cliente interessante é que eu cheguei em casa, naquela época, tocou o telefone e disse, você tem que voltar aqui na praia, se tem alguma coisa urgente. Eu disse, tá bom, mas olha, aí peguei o carro, voltei na praia, cheguei lá. O cara falou, cara, a Brahma comprou a Antártica. Eu disse, você está de sacanagem comigo? A Brahma comprou a Antártica? Rapaz, comprou e daqui uma semana vai sair. E aí eu passei 3 anos trabalhando em toda a criação e definição do ambiente de tecnologia daquela nova empresa brasileira. Se lembra? A Ambev. Uma multinacional, né? Multinacional brasileira. Então, foi uma experiência primeiros exercícios, né? Assim, de uma multinacional, né? Uma empresa brasileira indo, né? Brincando de ser global, né? Ser global. E pensando como global, né? Tem um monte de... É verdade. Até aproveitando essa experiência, o que você aprendeu dessa... Porque você trabalhou nos Estados Unidos 5 anos, verdade, não foi? 5 anos. E trabalhou em grandes projetos globais, sentado lá na cadeira do americano, né? Do gringo, vamos dizer assim, né? Mas o Brasil não tinha, né, há 20 anos atrás, a cultura, né, de pensar como empresa global, de pensar em padrões, de pensar, puxa, como é que funciona isso na Polônia, na França, né? É verdade. Como é que você aprendeu aí desse período aí que foi interessante? Olha, Antônio, eu acho que teve não só o período que eu estava nos Estados Unidos, mas principalmente, te confesso, que os períodos que eu trabalhei nesses grandes projetos globais, entre eles o da Nestlé. Da Nestlé foi era realmente um projeto pensado, sabe? Com uma composição, uma componente global incrível. Realmente era um desenho, eram visões. E aí eu fui replicando parte desses projetos em outros projetos e usei bastante aquele conhecimento. E na Ambev não foi diferente, entendeu? E acho que ali você tinha realmente líderes com uma visão, entendeu? Ou seja, o Marcel, aquela turma ali, o Magin, todo mundo. A visão era de criar uma coisa grande, importante, uma multinacional brasileira. Eu acho que foi bem legal porque eu vinha, né, desse conhecimento, dessa experiência que eu tinha feito. E eu acho que muito do que a gente criou na infraestrutura de tecnologia, nos processos que se criou naquela época, o Kit Ambev, que se usava para fazer rollouts, como se chama, ou seja, de implementações daquela mesma base em outros países. Então, foi um pouco da fome com a vontade de comer. Eu acho que eu sempre, na minha carreira, tive uma sorte sensacional. Essa passagem, ter vivido fora, ter vivido projetos globais, te ajudou, né, nessa... Absolutamente, Antônio, porque quando você convive com essa chamada multiculturalidade, sabe? Quando você bota, não só sobre a culturalidade, eu te falo que, para mim, esse foi um grande ensinamento de diversidade, entendeu? Ou seja, quando você bota, e na época, mesmo na América do Sul, não era fácil colocar ali argentinos, mexicanos ou colombianos juntos para trabalhar. E eu tive um projeto que era isso, era 1/3 da equipe argentina, 1/3 brasileiro e 1/3 mexicano. E aquela foi a minha, meu MBA em multicultura. De resolução de conflitos. De conflitos para você fazer um desenho único, uma implementação em cada um desses países. E, para mim, daquilo surgiu muito esse meu multiculturalismo, que não era simplesmente de você ir a um país ou outro, mas você trabalhar essas multiculturas juntos, ou diversas culturas juntos, para atingir um objetivo. Entendeu? E o que
que você acha que é mais importante, assim, para... Eu estou com um projeto com 3 culturas diferentes, argentino, né? Eu tenho grandes amigos, mas boa, vamos combinar. Vamos combinar, não é bolinho. Né? O que você acha que é o chave para que isso funcione? Qual é a tua receita de bolo aí para que isso funcione? Olha, Antônio, eu acho que tem muito do que eu também... É escutativo. Você escutar e entender a perspectiva de cada um deles. Ninguém tem uma perspectiva contrapondo. Cada um tem a sua perspectiva, entendeu? E o que você, como líder, tem que fazer é conseguir escutar cada uma delas e conquistar um pouco da confiança. Cara, segura esse tranco aqui. Peraí, deixa eu fazer um pouquinho aqui. E você vai fazendo com que essas pecinhas vão se encaixando, entendeu? Entendi. Então, eu acho que começa com a escutativa muito clara e uma construção de uma credibilidade que passe por essa escuta. Se a pessoa... E isso também se dá na diversidade, não é verdade? Quando a gente fala que é tão importante a diversidade, ela é quando você faz com que as pessoas elas se sintam escutadas, entendeu? Eu gosto muito daquele trabalho do Lencioni, que fala 5 fases, né, para você ter um time funcional, que ele começa com a confiança, depois ele passa pela abertura, sabe, pela vulnerabilidade, depois ele faz pela accountability. Então, se você olhar direitinho, esse é o mesmo processo que você faz que um time chegue numa posição de produtividade, é a mesma quando você explora um time diverso e multicultural. Você tem que criar confiança entre todos, você tem que fazer que cada um se sinta escutado e que a sua parte... Ele pode dizer, olha, minha ideia não prevaleceu, mas eu fui escutado. Isso é o passo número 1 de você tratar a multicultura e tentar fazer com que todo mundo tenha um chamado objetivo comum. Legal. Eu acho que tem uma conexão interessante entre isso que você está dizendo e esse momento que a gente começou a conversa sobre pandemia e você assumindo a liderança da companhia. Você contou o vídeo que você gravou, alguma coisa do que você falou no grupo, mas eu sei que você enfatiza muito o que você escutou naquele período. Momentos que você criou, condições que você criou para escutar as pessoas na companhia. Você pode contar como foi esse processo de escuta e o que você aprendeu com esse processo de escuta? E até uma pergunta para a gente entender o contexto. A NTT Data já tinha uma cultura uma política de home office, das pessoas trabalharem de casas antes de chegar nesse momento, não? Sim, as empresas de tecnologia de serviços de tecnologia, elas já trabalhavam sempre nos chamados centros de serviço. Então, você sempre tinha assim, né, uma equipe que estava mais próxima ao cliente, que estava ali no dia a dia, até também morava no cliente, ou trabalhava ali, e você tinha os chamados centros de serviço, alguns centros que eram justamente de alguns hubs, né, que faziam isso, e esses 2 polos se comunicavam, vamos dizer, muitas vezes naquelas estrelas, se lembra? Que a gente fazia aqueles conference call e aquela coisa toda. Então, isso de alguma forma já existia. O trabalho remoto, ele existia até mesmo. Algumas pessoas trabalhavam de casa, alguns especialistas, etc. Então, isso já era uma realidade. E o que aconteceu na pandemia é que isso foi para todo mundo, né? Para todo mundo e mais. Todo mundo ficou no mesmo pé de igualdade, entendeu? O cara que estava no lado do cliente também ficou remoto. E o cara que já era remoto também estava. Isso, inclusive, foi um impacto interessante de como as equipes começaram a trabalhar de forma diferente, entendeu? Os próprios Zooms e Teams, etc., ajudaram bastante a isso acontecer. Mas a tua pergunta principal tinha começado... o processo de escuta das pessoas. Então, veja bem, no processo de escuta, quando eu cheguei, e aí você pega aquele manual 100 dias, né, de chegada de um CEO, né, que foi o meu amigo Zé Luiz Rossi que me manda né, the first 90 days, the first 100 days. Então eu vou nele e tá lá, você tem que entender a cultura, você tem que trabalhar. Não, então vou fazer mais entrevistas com os meus diretos. Agora conta direito para mim e para quem está nos ouvindo, qual manual é esse e quem que te mandou? Olha, quem mandou é um amigo nosso e um cara que sempre foi, gente, o meu mentor, a pessoa que realmente sempre me guiou, que chama-se Zé Luiz Rossi. Os melhores gestores também que eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu também, viu? E realmente, aqui estava um tempo a Mansa, que vocês tiveram um papo com ela, né? E provavelmente ela talvez tenha ou não referenciado o Rossi, porque é uma pessoa muito próxima a todos nós. Mas o ponto é que nesse processo de definir que eu ia sair da Price e ia tomar essa decisão, eu falei com ele, justamente ele como meu mentor,
E ele me incentivou, etc. E falou, olha, Ricardo, é importante você ter um plano de chegada, de colocação. E era esse plano, 90 days ou 100 dias, né, de você chegar. E nesse plano se falava muito você procurar entender bem a cultura da empresa, entender as pessoas. E foi o que eu fiz. Olha, vamos lá, eu tenho aqui uma lista dos meus diretos, vou começar a conversar com eles. E, inclusive, fiz naquele momento, aquele negócio da pandemia, peraí, deixa eu botar um roteirinho para falar com cada um deles. E o roteiro começava muito, e aí, como é que estão os negócios? Qual é o impacto dessa pandemia? O que vai acontecer? E aí, assim, começou uma primeira, uma segunda entrevista e eu senti que ela não estava seguindo aquilo. Pelo contrário, a gente, na verdade, estava discutindo um pouco das incertezas, a gente estava se conhecendo, trabalhando um pouco. Não, mas de onde é que você veio? O que você veio? E aí, rapidamente, depois da primeira ou segunda, eu disse, não, está errado, isso aqui eu não vou conseguir discutir, assim, entender a empresa neste momento dessa forma. E eu mudei o roteiro. Eu disse, não, o roteiro vai ser assim, deixa eu entender de onde é que o cara veio, o que está acontecendo, como é que está a família. Aí depois que eu fizer essa base, aí a gente fala alguma coisa do negócio. Deixa eu pegar uma perspectiva de como é que ele sente. E foi isso que eu fiz. E aí eu tinha um caderninho do lado, e eu comecei a anotar essas conversas justamente para estar. E hoje eu tenho esse caderno, sabe? Guardado? Guardado. Cara, e depois eu fiz um cálculo, dos 100 primeiros dias eu fiquei 20 falando com pessoas. 20 dos 100 primeiros dias. Tudo virtual, né? Tudo virtual. Mas eu deixava, deixa rolar, vamos ali 1 hora. Às vezes tinha pessoas que eu falava 2 horas para conhecer um pouco da história, o entendimento. E eu sentia ali claramente a consistência da cultura da empresa, entendeu? Cara, você via as pessoas repetindo, sabe? As frases, repetindo os posicionamentos, e eu aprendi muito daquela cultura. Foi realmente um exercício maravilhoso você entender e, a partir dali, você começar a dizer, bom, agora mais ou menos eu sei onde eu estou, eu sei quais são os principais pontos dessa empresa, agora eu consigo realmente começar a dirigir melhor. Porque até aquele momento eu estava chegando, estava todo mundo muito inseguro da situação. Mas eu sei que, além das conversas que você tinha com os seus diretos, como não poderia deixar de ser, você teve uma época que você conversava com pessoas que estavam com Covid, que tinham pego a Covid, ou com familiares, enfim, teve esse processo também, né? Teve esse processo porque começou assim. Na verdade, a gente teve, durante esse processo, teve uma primeira pessoa que faleceu. E aí tinha naquela época, não sabia se era Covid, não sei o quê, mas a pessoa faleceu, eu disse, eu sou o CEO, eu tenho que ligar para a família dar condolência por parte da empresa. E eu liguei para a pessoa, falei com a filha dele, do colaborador que tinha falecido, coisa e tal, e ao desligar, novamente, aí vocês vão ficar brincando, mas eu pensei novamente no meu pai. E meu pai falava um negócio, cara, que era assim, meu filho, uma homenagem póstuma não dá em nada, faça pelos vivos, entendeu? E aí, naquele momento... Tô gostando do seu pai, viu? Ô, rapaz, era um cara muito bacana. E eu até hoje devo bastante onde eu estou por causa dele, viu, Alexandre? Mas o ponto principal é te dizer o seguinte, que ele falava isso, e eu disse, pô, se eu liguei para dar condolência, por que eu não ligo para saber como é que a pessoa está? E aí eu digo, vamos lá. Aí eu pedi a recursos humanos, todo mundo que começar a ficar, você me dá e a gente marca, e a secretária mandava a mensagem, etc. Eu ligava e fazia 3 perguntas. Como é que você está? Né? Como está a família, e se tem alguma... Está funcionando as coisas? Está sendo suportado? O que você precisa? No início eu tinha, não, é porque eu não consegui mandar o atestado e não está fazendo. As coisas operacionais. E eu digo, não, fica tranquilo, estou anotando, a recurso humano vai ligar para você, vai estar tudo certo. E as histórias que eu via, sabe, eram fantásticas. E o nível da gratidão das pessoas, sabe, Alexandre? Assim, as pessoas assim, me davam uma energia, sabe? Porque elas diziam, você ligou para mim para saber como é que eu estou? Eu disse, claro, pô. Por quê? Porque essa é uma empresa de pessoas e a gente precisa cuidar das pessoas. Se você cuida das pessoas, a empresa se desenvolve. Então, era assim, e não era balé, era realmente o que eu sentia. E, normalmente, assim, aquilo me dava uma energia. Quando um deles falou, Ricardo, o que você fez aqui, você me deu um bálsamo, sabe? Ele me contou uma história, disse, pois é, há pouco eu recebi uma ligação de uma pessoa da academia que estava perguntando por que eu não fui. Eu digo, eu estou com Covid. E ela disse, mas eu faço online. Eu disse, mas minha amiga, eu estou com Covid. Qual é a parte do Covid que você não entendeu? Que você não entendeu. E ele falou, pois é, então me liga, né, a pessoa para isso e me liga o CEO para perguntar como é que eu estou. Claro. Entendeu? E ele falou que aquilo... São exemplos desse tipo e eu continuei a fazer, Alexandre. Assim, hoje eu falo individualmente com 2 ou 3 colaboradores por semana. Independentemente do nível hierárquico? Independente do nível hierárquico, a gente define uma série de pontos que eu quero ouvir das pessoas, saber como é que está rolando. Isso depois de 200 ligações que a gente fez durante o Covid. Tem uma delas que eu não posso deixar de contar a vocês, que essa história é muito bacana. Uma delas um deles está internado. E aí eu ligo para a esposa
E aí falo, né, com ela e pergunto como é que está o Matias e a Evelise. Ela me diz, não, tá bem, vai dar tudo certo. Não, vai, olha, e como é que tá? Aí ela me diz, Ricardo, eu tenho só uma dúvida, porque eu vou acabar minha licença maternidade e queria saber se tem a auxílio creche. Eu digo, olha, Evelise, eu não sei dizer, mas recurso humano vai ver contigo, mas o resto tá tudo bem, tá tudo bem. E eu terminava o call, como eu sempre falei, olha, agora você tem o meu celular no seu. Se precisar de alguma coisa, você liga para mim. Legal. Sábado, véspera do Dia das Mães. Eu recebo uma ligação de Curitiba, não sei o que é. Normalmente eu não atendo, mas eu defino de atender. Alexandre, era a Evelise, dizendo que o Matias tinha morrido. Nossa. Entendeu? E aí eu parei ali, que era o marido fundo, dela. Era o marido dela que estava internado em Salvador. Putz. E aí eu lembrei, e ela grávida? E ela, não, 6 meses. Estava acabando a licença maternidade. Eu digo, verdade. Olha, Evelise, fica calma, vai dar tudo certo. E olha, você tem que pensar agora no seu bebê, que você e eles vão estar fortes, não sei o quê, papapá, sabe? E falei para ela, e ela disse, porque eu não sabia para que ligar. Eu disse, não, mas fica tranquila, vai dar tudo certo, o pessoal de recursos humanos vai te apoiar, vai fazer. Olha, o que você precisar, eu estou aqui, coisa e tal. E dei aquela, mas quando eu desliguei, cara, aí Cláudia, minha esposa, estava do meu lado, olhou para mim e disse, o que aconteceu? E eu comecei a chorar, bicho. Claro, assim, você é ser humano, né? Cara, nada do que eu tinha estudado, feito na vida, me preparava para aquilo. Não há Harvard para enfrentar esse momento. Não tinha, Salvador. Foi assim, mas ao mesmo tempo, naquele momento, 2, 3 meses na operação, eu disse assim, agora eu sei porque eu estou aqui. Eu estou aqui para isso, entendeu? Estou aqui porque quando eu não tinha nada o que fazer, eu não podia fazer nada, um colaborador ligou para mim para fazer alguma coisa. E eu tentei fazer o meu melhor e, de repente... E essa história continua que depois, 1 ano depois, eu recebo uma mensagem da Evelise, dizendo que ela tinha feito um processo seletivo e ela agora era colaboradora. Que legal. Muito bom. Muito legal, muito bacana. Mas, assim, foi um episódio que, para mim, marcou bastante. Eu vou querer te ouvir sobre resultados dos seus primeiros anos à frente da companhia e sobre a saída da pandemia, porque a gente já, felizmente, deixou a pandemia para trás. Mas eu queria, antes da gente mudar de assunto, queria te perguntar o que você aprendeu com essa experiência de chegar na companhia do jeito que você chegou e enfrentar situações como essa que você descreveu com uns poucos exemplos. Talvez, assim, o que eu aprendi muito é que eu vinha de um modelo onde você era muito pré-determinado. Uma PwC, uma IBM, que a gente passou anos lá, né? É aquele negócio assim, você tem que performar daquele jeito, né? E aí, diante daquilo que aconteceu na pandemia, de repente, as regras, a coisa acabou. E aí, eu deixei muito aflorar, gente, essa coisa assim, o Ricardo é assim, eu sou assim, deixa eu ver como é que eu conecto com as pessoas, deixa eu ver como é que eu quebro um pouco dessa rigidez e a regra. E a primeira coisa foi que teve uma festa junina, e aí o Barket falou, olha, a gente quando tinha aqui, o pessoal tudo virtual. Fantasiado, tudo virtual. A primeira quadrilha virtual do Brasil foi a Entidade. Aí, o pessoal se fantasiava, dizia que legal, vamos lá. Você topa se fantasiar? Eu digo, vamos, eu vou. E aí botei todo mundo, todos os sócios, todo mundo fantasiado, entendeu? De caipira para a gente fazer uma grande live, entendeu? E aí começa. E aí eu acho que ali era como se assim, cara, eu não preciso ser. E aí eu pensei naquela, putz, um CEO, né? Vestido de caipira, será que vai rolar? Rolou. Rolou e foi assim. E aí, essas ligações, o posicionamento que eu fazia nas lives, a gente tinha um negócio de um café, sei lá, happy hour do CEO que a gente fazia. Aí o cara mandou um negócio para ele, me chamou para um happy hour, mas não pagou a minha cerveja. Eu digo, no próximo a gente vai ter o seguinte, vamos sortear Zé Delivery, porque eu não posso pagar para todo mundo, mas... Entendeu? Então, coisas assim fizeram uma conexão, Alexandre, sabe? Entre as pessoas e o líder, que se mostrava da maneira que ele era, entendeu? Não precisa ser aquele líder, sabe, todo fechadinho, sabe? Mas eu acho que eu só consegui fazer isso por causa daquela situação, entendeu? Talvez, se não tivesse nada disso acontecido e a coisa tivesse tocado daquela mesma forma, talvez aqui o Ricardo chegasse... E usar o personagem que você aprendeu e não só... Você aprendeu a agir daquela maneira, como você teve sucesso agindo daquela maneira, né? Absoluto, Salvador. Então, deixou aflorar aí um lado talvez mais emocional, que é coerente com quem você é, né? Pois é. Porque as pessoas provavelmente foram conhecendo vocês e falaram, pô, não, mas ele é assim mesmo, né? O cara é assim mesmo. Essa coerência no mundo corporativo, ele é muito difícil de você atingir, né? Principalmente quando você está em posições super sêniores, que tem que, entre aspas, fazer um papel institucional, né?
E essa oportunidade de você quebrar isso, imagino que foi uma aula aí de vida para você, né? Foi um grande aprendizado. E aí, quando você fala de resultados, o que eu vi como uma empresa de serviço, eu continuo falando, empresa de serviços é a empresa onde as pessoas são importantes, você desenvolve as pessoas, você desenvolve a empresa. E aí o que eu vi foi os níveis de engajamento geral da companhia aumentaram significativamente. Também o fato de que antes eram CEOs estrangeiros, que talvez tivesse menos conexão, sabe? Por quê? Porque aí chegou um CEO brasileiro que, sabe, que se comunicava, que falava. E aí as pessoas... E realmente esse negócio da festa junina, por exemplo, foi assim... 1.300 pessoas entraram na live para ver o CEO e todos os caras fantasiados, entendeu? Por quê? Porque começaram a mandar um para o outro. Cara, vai lá, a turma tá lá, sabe? Que legal. E isso foi bacana, e isso continuou. E, então, assim, o que aconteceu? Os resultados vieram tanto porque a gente teve um nível de engajamento muito bacana, as demandas da pandemia aumentaram bastante, você se lembra? Sem então, dúvida. Para serviços de tecnologia. E, por outro lado, uma coisa que eu acho que foi muito bem feita dentro da NTT Data à época foi que a gente apostou muito em formar pessoas, entendeu? Assim, o Brasil continua tendo um déficit muito claro de pessoas em tecnologia e a gente fez uma aposta, Alexandre, forte em fazer bolsas de estudo, sabe? A gente pegou um EduTech na época, chamada DIO. Chamada? DIO, Digital Innovation One. E ainda hoje a gente continua com esse trabalho com ela. Depois de 5 anos, a gente botou 100 mil bolsas de estudo, entendeu? Para essa turma. Como que é esse trabalho? Como que é essa... Basicamente, o que você faz é o seguinte, a empresa vai e desenvolve o curso que ela quer. Então, o primeiro curso foi um full stack developer, back-end, front-end, não sei o quê, onde a gente vai lá e desenvolve as aulas e define tudo. Aí com eles a gente grava, a gente faz e depois você aplica essas bolsas de estudo de graça, vamos dizer. Ele tem uma base com muita gente interessada em tecnologia, essas pessoas se inscrevem e começam a fazer. Dessas 100 mil bolsas, 4 mil pessoas se certificaram, chegaram até o fim, fizeram. E na época dessas 4 mil pessoas, a gente deve ter contratado umas 450 delas, entendeu? Então, quer dizer, a gente foi formar pessoas para capturar, entendeu? Pera lá, 4 mil pessoas no universo da companhia? Não, do universo do público. 100 mil bolsas foram colocadas ao público, tá certo? 100 mil pessoas se inscreveram e apenas dessas 100 mil que se inscreveram, 4 mil se formaram. Vamos dizer assim, né? 96 mil não andaram, mas deram um passinho. Tá. Entendeu? Claro. Tentando fazer. Foram 8 cursos de diferentes tecnologias, chamado Kotlin, ou de Java, ou não sei o quê, entendeu? E a gente vai, e até hoje a gente faz isso. Fez algumas dessas turmas focadas em, por exemplo, em grupos minoritários, às vezes alguns de PCDs, alguns de sabe, mulheres da diversidade étnico-racial também. A gente fez muito trabalho em formar pessoas. E aquela formação deu uma base. Por quê? A gente saiu de 2.700 pessoas para que, basicamente, em 2 anos ou 2 anos e meio, a gente chegasse a dobrar esse número. Nós estamos com 5 mil, naquela época, 5 mil pessoas. Caramba. E hoje nós temos uma operação de quase 8 mil pessoas no Brasil. E isso se deu, e todo mundo cresceu na pandemia. Mas nós da NTT Data crescemos mais do que todos, entendeu? A gente conseguiu utilizar bem esse vagão, que era engajamento, muito forte engajamento nessa conexão com as pessoas, formação de gente. Que é uma empresa basicamente de pessoas, né? É uma empresa basicamente de pessoas. Aliás, fala só um pouquinho da NTT Data, né? Você já tinha falado que era um trava-língua. E que é um dos maiores grupos no Japão, né? Correto. E como é que é a operação hoje do Brasil? Claro. Eu sei que você é uma empresa listada, né? É uma empresa listada. Então, sei que você pode falar os números, mas para dar uma ordem de grandeza do que é o Brasil para a NTT Data. Salvador, para te dar uma base. A NTT, na verdade, é a Nippon Telecom and Telegraph. Você se lembra? A AT&T Sim. E have NTT. O que aconteceu? Os americanos, pós-guerra, vão no Japão e reúnem todas as empresas que faziam toda a parte de telefonia e conexões. Tá. A NTT, originalmente, é uma empresa de 150 anos que fez a primeira ligação entre duas cidades do Japão com o telégrafo. Então, é a base dela. Então, é um grupo de 150 anos, hoje é um grupo de 100 bilhões de dólares de receita, 300 mil pessoas no mundo. Ela é dona da telefonia do Japão, chama Docomo. Tá certo? Então, Docomo é toda a parte de telefonia e conexão do Japão, deve ter uns 45 bilhões de dólares desse grupo,
E os outros 40 bilhões é dessa empresa chamada NTT Data, que são serviços de tecnologia. Dentro desse serviço, nós somos o terceiro maior provedor de data centers do mundo, de cabos submarinos, sabe? Entre esses data centers, muita tecnologia desenvolvida. Quando a gente fala de 5G, no Japão está desenvolvendo o 6G, entendeu? Redes fotônicas, pensar em satélites que vão fazer processamento de dados e vão, ao invés de você levantar um dado para lá, voltar a processar aqui, vai levantar o dado, processar lá no satélite girando e na conexão. Tecnologia de ponta mesmo. E tecnologia de hardware também, não só de... E esse é o grupo que no país a gente tem 8 mil pessoas, a gente tem uma grande operação que vem de uma aquisição feita dos espanhóis, que se chamava Everest, e junto dela uma outra operação que vem de uma empresa sul-africana que se chamava Dimension Data, que faz mais a parte de conectividade, infraestrutura. Nós somos um dos maiores parceiros da Cisco no Brasil, por exemplo, em termos de conectividade. Legal. Você falava do processo de qualificação das pessoas, sobretudo em tecnologia, trouxe alguns exemplos e isso talvez seja um bom momento para a gente fazer um quadro fixo nosso aqui, que é o Momento LG. Ricardo, a gente tem um quadro fixo aqui que é o Momento LG, Lugar de Gente, que a gente faz sempre a mesma pergunta. Tá. Se você tivesse um orçamento ilimitado para investir em temas de gestão de pessoas, que projeto você tiraria da gaveta agora? Olha, Alexandre, para mim é um projeto que eu já venho tentando trabalhar ele há um bom tempo, que é o seguinte, eu acho que hoje a gente precisa trabalhar principalmente em termos de uma empresa de pessoas, comunicação, como é que eu chego nas pessoas, Alexandre? Assim, uma das frustrações que eu tenho, às vezes, numa empresa como essa, de pessoas, de 8 mil pessoas, etc., é que eu acredito que eu mesmo como um CEO que atua, que executa, tenho um bocado de gente que não tem a menor ideia de quem eu sou. O que tipo de mensagem, o que tipo de posicionamento a gente passa, entendeu? Então, eu acho, e é um projeto que eu continuo a fazer, e se eu tivesse ilimitado, era realmente você investir em tecnologia para chegar nas pessoas, entendeu? Porque o e-mail não chega para ninguém, porque às vezes o WhatsApp também ninguém aguenta mais, sabe? Você tem que realmente fazer a chamada hiperpersonalização, que a gente tanto fala para os clientes, para não sei o quê, para os colaboradores, entendeu? Como é que eu chego com a mensagem para aquele cara que ele precisa e quer ouvir? Entendeu? Você tem uma ideia de que caminho é esse? Olha, eu acho que é justamente o que eu estou dizendo, é o uso da tecnologia. Por exemplo, podcasts, a inteligência artificial de começar a tentar realmente personalizar, sabe, a mensagem, ou seja, tá bom, eu tenho uma newsletter, tá bom, eu tenho, e olha, eu estava falando, eu tenho um programa de TV que se chama Happy Hour com CEO. É 1 hora de programa e eu tenho convidados e parece negócio do show do Jô, sabe? Entendi. E de um determinado momento... Você está dizendo que tem canecas personalizadas, é isso? Caneca do CEO, do Happy Hour do CEO, vou mandar para você. E a gente faz, e os convidados levam, e eu recebo convidados de fora. Por quê? Porque é uma forma de eu chegar nas pessoas, entendeu? E essas pessoas falam disso, elas capturam o que é a cultura, elas capturam, porque a gente tem falado... Vamos talvez aproveitar isso para a gente entrar no outro ponto que você comentou, Alexandre, que é assim, e o pós-pandemia? Né, Posso te propor, então, só a gente encerrar o quadro e a gente vai em sequência para o pós-pandemia? Então, fechando o quadro, o que eu falei é o seguinte, é que eu acho que para o meu projeto, que eu colocaria com todos os fundos possíveis e imagináveis, é assim, como chegamos nas pessoas. E se eu até adicionar um passo, que essas pessoas, elas estão acostumadas fora da empresa com essa hiperpersonalização, né? Nas plataformas, clientes, né? Quer dizer, as plataformas falam diretamente para ela sobre o produto que ela quer, na hora que ela quer. Como é que a gente traz isso para dentro da empresa, né? Correto. Como é que a gente faz que a comunicação para ela, né? Será que é uma rede social interna? Será que é, sabe, a inteligência artificial para dizer para a gente, cara, essa pessoa acabou de entrar, está no processo. A gente tem um programa de acompanhamento das grávidas, por exemplo, chama N-Baby. Então, assim, ali eu poderia pensar quais são todas as mensagens que uma colaboradora num processo desse tipo, quais são as coisas que ela precisa durante a licença maternidade, e por aí vai. Quer dizer, não só isso, o cara que acabou de chegar, que tipo de mensagem ele precisa para se desenvolver, o cara que já está há mais tempo, aquele cara que está parecendo que quer ir embora da empresa, quais são as mensagens que eu tenho que fazer para talvez retê-lo, se for o caso, entendeu? Então, acho que é isso que eu gostaria de pensar.
Maravilha. Esse foi então o nosso Momento LG. Ricardo, você ia começar a falar sobre o pós-pandemia, eu te pedi só para dar aquela seguradinha, mas vamos falar do pós-pandemia. Você contou a sua chegada, você teve ali um curso intensivíssimo em liderança, contou um pouco o que você aprendeu, mas felizmente deixamos a pandemia para trás. Qual é o modelo de trabalho de vocês hoje e qual é talvez o desafio que está na sua frente hoje como CEO da companhia? Claro. Veja, eu acho que o que aconteceu na pandemia é que muita como é que se diz? Muitas barreiras foram quebradas, muitos, como é que se diz, paradigmas, né? Foram quebrados, e a partir dali, como uma empresa de tecnologia que já trabalhava de alguma forma remoto, a partir do momento que todo mundo foi para casa, etc., então o pêndulo foi para um lado muito grande, que aí as discussões de como você aculturava as pessoas, como mobilizava, como fazia com que elas entendessem a cultura da empresa que elas trabalhavam, né? Então, teve todo esse processo. Eu acho que hoje o pêndulo me parece que pela dificuldade de fazer essa gestão desse trabalho remoto, híbrido, entendeu? Algumas empresas estão jogando esse pêndulo do outro lado, dizendo, não, nada funciona, volta todo mundo para aqui, senão vai todo mundo para fora. Eu acho que isso é um retrocesso, entendeu? Eu acho que, para mim, existe aqui um meio do caminho, entre você continuar a tirar o melhor do que é o híbrido, entendeu? E trabalhar também o presencial. Porém, não é com as mesmas ferramentas, não é da mesma forma. Você vai ter que olhar de como você chega e monitora as pessoas, como é que você dá feedback a elas, como é que você acultura elas. Assim, você tem que achar outros mecanismos para fazer essa integração das pessoas na empresa, entendeu? Ou seja... Só antes de ir adiante, qual é o modelo híbrido que vocês têm hoje, se é que é híbrido, acredito que seja, qual é o modelo híbrido que vocês têm hoje na companhia? Olha, é um modelo híbrido, é quase assim, híbrido por purpose, como a gente diz assim, ou seja, se uma equipe pode trabalhar remota e trabalha remota 100% do tempo, ela trabalha remota 100% do tempo. Muita gente na operação de 8 que decide isso? É líder, é por projeto, é por... Sabe, Entendi. Cada líder, cada coisa vai... Eu não tenho nenhuma definição, olha, você tem que ir 2 vezes por semana, não. Tá. Todo mundo tem um pouco da liberdade, essa faz parte um pouco da cultura da empresa, essa é uma cultura que fala muito sobre liberdade com responsabilidade, entendeu? Os líderes são responsáveis por acompanhar essas pessoas, mas, por exemplo, você tem que trabalhar também a saúde mental dessas pessoas, tá certo? Então, a gente fez um projeto onde nós criamos, eu acho que 50 socorristas mentais na operação. Só. Um SOS mental. Isso, e você tem essas pessoas que fazem parte desses São times. funcionários. São funcionários que são preparados para ficar atentos. Como uma brigada. Sinais, como uma brigada. Você se lembra como é o nome da brigada que faz a parte da segurança? Sim, como é o nome? CIPA, né? CIPA. Essas coisas. É isso. CIPA, numa operação desse tipo, já não precisa ficar com boné de bombeiro, claro. Porque não tem ninguém no lugar, tá certo? Exatamente. A CIPA, nesse sentido, é a pessoa que está monitorando. Putz, aquele cara não abre mais a câmera, aquele cara não está retornando. Eles são treinados para fazer isso. Eles estão treinados para alertar toda a parte dos BPs de recursos humanos, as pessoas, para dizer, olha, eu acho que talvez a gente tenha um problema aqui, entendeu? E isso é um exemplo, de um ponto do que está fazendo o seguinte, nossos programas de aculturamento, por exemplo, são programas que tentam trabalhar vários aspectos da cultura e tentar fazer com que as pessoas tentam vivê-lo da melhor forma possível, entendeu? Mesmo sendo remoto. E eu não estou dizendo que isso está pronto, não, entendeu? Ainda tem muito caminho pela frente, ainda é muito difícil. Claro que é muito mais fácil você gerenciar todo mundo aqui junto, né, e fazer as coisas acontecerem. Porém, você não pode, na minha visão, dizer, olha, esquece aqueles paradigmas todos que a gente quebrou lá no passado, onde a produtividade, né, você imagina, né? Eu falo muito com alguns dos colaboradores, são volta de licença maternidade, por exemplo. E a condição dela tem de trabalhar em casa com o bebê dela, sabe? É algo assim incomensurável em termos de satisfação, de engajamento com a própria empresa, sabe? E que, se não é necessário que ela realmente vá, deixe ali, entendeu? Não por acaso... Todas as pesquisas que eu conheço sobre a demanda de profissionais pelo trabalho flexível, com uma parcela importante de trabalho remoto, em todas elas, as mulheres têm um nível de preferência por esse modelo sensivelmente superior ao dos homens. As pesquisas mostram que trabalhadores, em geral, prezam a flexibilidade. Sim. E, se puderem, tomam decisões de carreira pensando em flexibilidade,
tanto homem quanto mulher, Sim. mas a demanda pela flexibilidade é maior no caso das mulheres, o que tem a ver com o machismo estrutural que a gente vive, etc. Até com o terceiro turno delas, né? Exato. Porque assim, elas têm os 2 turnos do trabalho e tem o de casa também, que ela é responsável muitas vezes, da maioria das vezes, de fazer todo o processo em casa, né? Então, ela estando em casa facilita para ela mesma também. Você queria perguntar uma coisa ou eu chamo já o Vamos chamar o quadro. Vamos chamar. Porque você estava dizendo, um certo momento, ele estava dizendo assim, porque ainda não está do jeito que eu quero, mas está avançando. Então esse é um mote para a gente chamar o momento work in progress. Então vamos lá, Ricardo. A pergunta do nosso momento work in progress, que é um oferecimento da Stay Previdência, é: qual é o seu work in progress? Qual é o projeto que você vem tocando e ainda não está do jeito que você quer? Olha, Alexandre, eu acho que tem um projeto que eu venho tocando há um tempo, que eu cheguei a comentar aqui com vocês, que ainda tem um longo caminho pela frente. É justamente aquele negócio da personalização da mensagem aos colaboradores, entendeu? Como é que a gente consegue trazer as mensagens da companhia de forma que todo mundo receba e captura o que ele precisa naquele momento que ele está, entendeu? Eu acho que isso é importante. Mas é um caminho muito longo pela frente ainda, viu? Legal. E qual é o teu pessoal, Ricardo? O que você vem trabalhando aí no dia a dia para melhorar? Que ainda não está do jeito que está, que você gostaria. Depois daquela carreira, eu acho que você me conheceu na PwC, né? E esse é o meu 6º ano como CEO, e vou falar a você que este é um caminho duro aí, viu? Para trilhar. Eu tenho trabalhado muito em tentar continuar esse processo de autoconhecimento, de entendimento, de pensar até o que eu vou fazer depois, né? O que eu vou pensar para frente. E eu acho que o estudo da filosofia é o que tem me trazido assim um momento de você ler alguns livros interessantes. Eu entrei num curso que fala sobre formação clássica, sabe? Olha que legal. E aí comecei a ler Platão, sabe? Li um livro maravilhoso de 400 anos antes de Cristo, chama Boécio, A Visita da Filosofia, um cara que está na masmorra, sabe? E ele faz uma conversa em verso e prosa. E cada um desses, cara, é um momento que você para, reflete sobre uma coisa, pensa exatamente o que você quer fazer. Esse tem sido um projeto para mim bacana. Muito legal. Para quem te ouviu e ficou interessado, você pode contar o curso que você está fazendo? Posso. É um curso que se chama Em Busca da Verdade. Entendeu? Uma galera que faz um trabalho bacana, da sabe? Onde é? Em termos... justamente uma startup, na verdade. Startup, que legal. Sabe? De bastante sucesso, pelo que eu vi. Assim, tem pessoas interessantes online? Que participam online e também presencial. Eles fazem presencial. Eles têm uma sede ali na Faria Lima, se eu não me engano. Uma coisa bem bacana. E eu fiquei até... Eu nunca imaginava que tivesse algo assim, entendeu? Um grupo de pessoas, e eles têm realmente um foco em desenvolver discussões filosóficas, mas não são filosóficas, assim, da filosofia pela filosofia, é uma filosofia prática, são discussões históricas, são posicionamentos, sabe? De aprendizado com grandes líderes. São aulas em grupo? São aulas de apresentação e discussão. Curiosidade, quem são os seus coleguinhas de turma, assim? Que vem da onde? Quem são essas pessoas? Primeiro, se interessam por esse tema? Uma galera jovem que eu fiquei abismado. Que eu disse, não, só vai ter os velhos aqui. Isso. Cara, tem uma galera jovem assim, sabe? Participando ali. E você tem de todos os níveis, sabe, Salvador? Eu fiquei muito impressionado em ver a diversidade das pessoas participando do curso, entendeu? Muito legal. Muito legal. E isso dá uma interação bacana também, porque as perguntas que saem de um lado e outro são totalmente diferentes. Viu? Muito bacana. Muito bom. Esse foi o nosso momento Work in Progress. Ricardo, vamos falar um pouquinho de futuro. Opa. E principalmente assim, cara, é uma empresa NTT, né? É uma empresa global, complexa. Quer dizer, imagino que essas suas idas e trocas com outras subsidiárias e tal, vocês começam a falar um pouquinho de, cara, como é que vocês estão enxergando o futuro da tecnologia. Quando a gente pensa no futuro da tecnologia, a gente pensa no futuro das pessoas que vão trabalhar nessa indústria, né? A gente já conversou com pessoas que, eu sou um nerd em tecnologia, mas eu cada vez mais estou prezando a postura do generalista, do que conhece um pouco de tudo, né? E que eventualmente tem uma curiosidade sobre várias coisas, né? Quais são essas competências que vocês, como empresa, vocês estão buscando desenvolver no time e que você, Ricardo, vê, cara, isso aqui para o futuro é ouro, né?
Tá. Nossa, Salvador, eu acho que assim, parece uma coisa meio básica, mas a gente fala das chamadas soft skills, que a gente viveu, né, falando disso durante tanto tempo, com maior grau ou menor grau da automação, do que a tecnologia pode fazer ou não, sabe? O que eu sinto é que parte desses soft skills ele faz um impacto muito grande no uso daquelas ferramentas. Entendeu? Por exemplo? Olha, na própria inteligência artificial. Não, desculpa, exemplos de soft skill. Por exemplo, que competências seriam essas? Cara, as competências, como a gente acabou de falar aqui, a escuta ativa entre pessoas do grupo, entendeu? O sentido de buscar algo comum, sabe? Ou seja, buscar um objetivo comum, entender negócio. A gente fala muito sobre o fato de que conhecer só a ferramenta não é suficiente. Mas hoje, uma pessoa que conhece muito negócio e não é versado em tecnologia também não funciona. Existe um certo meio do caminho nessas duas coisas, tá certo? Ou seja, o cara que conhece bastante negócio tem que entender, descer um pouquinho no nível da tecnologia. Ou seja, simplesmente falar ou usar uma tecnologia X ou Y não é suficiente para você entender o potencial dela. Entendeu? Um exemplo até bobo, mas eu te falo assim, depois no meu nível, que você começa a fazer gestão e coisa e tal, e de vez em quando você tem que parar e dizer, não, peraí, deixa eu estudar um pouquinho isso. Deixa eu fazer, né? Deixa eu descer, mesmo que eu não vou fazer isso na prática, deixa eu tentar fazer uma determinada codificação, uma programação e ver. Uma curiosidade sobre o assunto, né? Você tem que ser curioso. Eu acho que aqui, pronto, olha outra posicionamento de soft skill fundamental. Curiosidade, cara. Então, quando a gente falou ali do tema do interesse da escutativa, aquilo são soft skills relacionados à colaboração, tá certo? Depois, soft skill relacionado a essa curiosidade, ou seja, respeitar o diferente, entender e buscar aprender coisas novas, o lifelong learning, etc. E o terceiro deles, que eu acho que é fundamental e que eu acho que é aqui que a gente sente, essa chamada geração Z, ou geração não sei o que a gente sente menos, é o tal do compromisso, né? O soft skill de querer fazer, né? É aquela velha história do brilho no olho, sabe? De buscar querer fazer. A gente sente hoje uma certa apatia, né? Às vezes de algumas pessoas ou de gerações que têm menos garra de buscar aquilo, né, Salvador? Então, se a gente pensar soft skills que estão em torno da colaboração, da curiosidade e do compromisso, eu acho que é aqui que a gente vai fazer com que o conhecimento de negócio e o conhecimento da tecnologia, junto com esses soft skills, faça a grande diferença. E esse não é diferente, que são nossos chamados princípios de liderança dentro da NTT Data. Entendeu? É ali que a gente procura desenvolver. Eu te conheço, né, assim, para quem está nos vendo, há algum tempo, né? E uma das coisas que que eu aprendi muito com você, e eu acho que te ouvindo contar a história na NTT, dessa crise que você enfrentou, você sempre foi um cara com muita disciplina e muita intenção, muita presença quando você está tratando do assunto. Então, você vai ter uma conversa com alguém e você se prepara para aquilo. Você vai conduzir algum tipo de processo, você traduz bem da estratégia para a prática. Tá. Você acha que isso também é uma competência que te trouxe aonde você trouxe, quer dizer, essa intencionalidade, essa estratégia aplicada, né, no dia a dia? Porque método é muito importante para tudo, né? Claro. E vai continuar sendo importante o método, ele vai mudar e tudo, mas você ter método, né? Eu concordo com você, Salvador. Eu acho que e para mim eu coloco isso debaixo daquele bojo do compromisso. Se lembra? Tá. Acho que a presencialidade, a ser genuíno naquilo que você faz, né? O estar presente, eu acho que aquilo é um compromisso, sabe? Para mim era o compromisso com as pessoas, era o compromisso com o projeto, era o compromisso com o cliente, entendeu? O que me motiva a buscar isso que você falou, e você tem razão, a gente trabalhou junto e eu sou um cara que tento ser bastante disciplinado e estar sempre preparado. Eu olho muito quais são as alternativas, o que pode acontecer. Eu tento me preparar não só para aquilo que é o mais óbvio que pode acontecer, mas aquilo que está por ser alternativas, entendeu? Então, eu acho que isso tem a ver com compromisso. E também, o ponto principal que você colocou, que para mim foi um aprendizado, para mim, que eu expliquei para vocês, assim, essa coisa de ser genuíno, sabe? Eu acho que a genuinidade, essa palavra é realmente um grande trava-língua, de ser genuíno, né? Então, vou tirar a genuinidade.
E ele ajuda muito a você ser presente, a você ser real. Então, quando você fala de escuta ativa, significa que você genuinamente quer conhecer o que está acontecendo. E esses calls que eu te falei lá atrás, que eu fiz na pandemia e que continuo a fazer hoje, sabe um call que eu faço de vez em quando, que para mim é um exercício de colocar o teu pé no chão? É o seguinte, eu ligo para colaboradores que perderam o pai ou a mãe para dar as condolências para ele. E é um exercício, sabe, de humildade, é um exercício de você dizer o seguinte, cara, eu não sou ninguém, entendeu? Claro. Quando a pessoa está enfrentando uma coisa dessa, como eu falei para vocês, aquele call que eu recebi lá da Evelise, depois eu encontrei várias vezes ela, tirei foto, eu, ela e o bebê, o Arthurzinho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, aquilo coloca você na posição correta das coisas, sabe, Salvador? Ele te traz essa de ser genuíno, é exercitar isso, sabe? Se você não faz isso, o mundo e a glória, eu não sei o quê, vai te colocando numa posição e depois você vê que você não é nada, né? E uma última pergunta, assim, para o filósofo, né, Ricardo, agora, né, e para o amigo. Quando você, assim, essa jornada de 5, 6 anos para você parece que, assim, foi transformadora, né? O que você faria diferente lá no começo da sua carreira, né, que eventualmente você se cobrou muito, você foi muito rígido. O que você faria diferente com este... O que o Ricardo filósofo faria para o Ricardo trainee que não tinha gravata, né? É verdade. Cara, eu acho que isso era relaxar, sabe, Salvador? Eu acho que se bem que, como você falou, o Ricardo sempre se preparou bem. Por quê? Porque o Ricardo fica, não, peraí, isso pode dar errado, isso pode acontecer, isso pode, sabe? Entendi. Então, eu acho que é uma faca de 2 gumes aqui, entendeu? Assim, claro. Eu acho que eu tive sucesso porque eu foquei, se preparou, não sei o quê, mas hoje eu dizia, cara, aproveita um pouco mais a jornada. Aproveita um pouco mais, sabe? E eu acho que hoje eu tenho feito isso, sabe, Salvador? Entendi. Eu acho que esses 5 anos, se eu tive uma carreira fenomenal, fantástica na PwC, como eu tive de trainee a sócio aposentado, esses 5 anos foram os melhores da minha vida no sentido de que eu aprendi mais, sabe? Eu vivi mais, eu fui eu mesmo mais tempo do que eu acho que eu tive nos 25 anos antes dele. Que legal. Pô, meu amigo, olha, super obrigado por você ter aceito o nosso convite, de ser tão franco, aberto, honesto aí sobre a tua experiência. Acho que quem nos ouviu e vai estar nos ouvindo até o final desse podcast vai aprender muito com a tua história. Muito obrigado. E olha, essa história, só para eu ver, ela está aqui no CEO Virtual, viu? Importantíssimo. Que eu acho que é legal. Principalmente, eu estou falando isso aqui porque, primeiro, toda a renda desse livro é filantrópica. Legal. Então, eu não ganho nada, certo? É o Lar São Francisco da Providência pode Vizinha. comprar o livro? A Amazon está disponível, no Kindle está disponível, então legal. É super fácil de buscar. Para quem está só ouvindo... Qual é a obra que você está apoiando? Chama-se Lar São Francisco da Providência Divina. Legal. A minha esposa Cláudia é uma médica e ela é voluntária médica também desse... Aqui em São Paulo? Em São Paulo. Maravilha. Eles têm um grupo grande. Para quem está só ouvindo e não pôde ver a imagem, o livro chama-se CEO Virtual, Lições de Liderança para o Mundo Pós-Pandemia, do Ricardo Neves, que esteve aqui com a gente e foi um prazer te ouvir, Ricardo. Muito obrigado, Alexandre. Foi um prazer estar aqui e rever esse amigo de longa data, que é o meu amigo Savior, como eu chamo ele. E o Rick Snows. Muito bom. E a gente vai ainda para o debriefing. Fica aí. Acho que eu começo esse debriefing falando sobre uma experiência muito humana que o Ricardo viveu e contou nesse episódio, né? Então ele conta que ele começa a preparação dele para assumir como CEO da NTT Data Brasil com um manual do CEO para os primeiros 100 dias dele no cargo. Aí vem a pandemia, que por si só já desequilibra tudo, e a ideia de seguir o manual dura mais ou menos até um sábado à noite, em que uma funcionária dele liga para ele para contar que o marido dela morreu durante a epidemia da Covid. Naquele momento tinha falecido por conta da Covid. E aí o Ricardo é obrigado aí ao que a gente tem de mais humano, mais humano, e de alguma maneira entender como é que ele, uma pessoa que vive de liderar outras pessoas, poderia passar a ser realmente útil
para uma funcionária como aquela, e ele lidou com várias situações desse tipo. Isso me remete a algumas histórias que eu tive a oportunidade de ouvir ao longo dos últimos anos de CEOs e de diretores de empresas, diretoras de empresas que lidaram com a situação limite da pandemia. Eu me lembro, por exemplo, do Altair Rossato, que foi CEO da Deloitte e que tinha também um processo de conversas muito frequente com as pessoas do time, para saber como as pessoas estavam, indo além de como os negócios estavam, mas para entender como é que as pessoas estavam se sentindo naquele momento. Então isso para mim é uma coisa que ficou desse episódio. Possivelmente você que assistiu vai aprender alguma coisa de muito humana nesse episódio. Não, muito bacana. Realmente eu posso dizer que, assim, de novo, eu vou dar o depoimento que eu trabalhei com o Ricardo e ele é isso mesmo, né? Então, já vivi várias situações críticas com ele e ele ajuda dessa maneira. Eu queria só ponderar, quando a gente fala de, às vezes, rasgar o manual, e que às vezes a gente tem que rasgar o manual, porque o cenário que nos apresenta é muito complexo, mas você não rasga o método, né? Eu acho que eu sempre gosto dessa coisa, você sempre tem que ser algum método, e eu acho que o Ricardo é um cara que mostrou aí formas de você ter método, né? Um método de escuta, um método de você envolver pessoas, um método de você conduzir uma crise, né? Pode ser que a forma, né, o output disso, né, o resultado disso pode ser diferente, mas ter método, eu acho que ele é muito importante no mundo que a gente está vivendo. Outra coisa que eu achei muito bacana que o Ricardo falou sobre essa coerência, né? Ou seja, como você ser coerente com os seus valores dentro de um mundo corporativo que às vezes te desafia muito, e acho que eu também tenho aprendido isso, que é quanto mais eu sou real aos meus valores ou ao que eu sou, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa bem-humorada, né? Eu não consigo, às vezes, não fazer uma piadinha ou não olhar um assunto de uma forma mais leve. E às vezes eu percebi que em alguns momentos da vida eu tentei ser mais sério, contido. E não foi a minha melhor versão, né? Então, eu acho que quando você é real a sua melhor versão, desde que é óbvio, se a sua melhor versão não interfira, não agrida, né, o amiguinho ou o outro, né, mas que você seja a sua melhor versão, eu acho que você está mais em paz, né? E eu até conversando com ele falou que está vivendo talvez os 5 melhores anos da vida dele profissional, quase no final da vida profissional, onde ele está juntando essas duas peças, né, a sua melhor versão pessoal e profissional. E eu achei também essa ideia da CIPA de saúde mental brilhante. Por que a gente a gente treina pessoas para se o prédio pegar fogo? A cabeça das pessoas tá pegando fogo, né? Estão pegando fogo, né? As pessoas estão pirando, né? Os números que a gente vê de saúde mental impactando o trabalho são absurdos. Então, eu acho que é muito legal hoje a gente começar a preparar várias pessoas dentro da organização para lidar com isso, né? Então, você saber identificar se uma pessoa começa a dar alguns sintomas, que sintomas são esses, como é que eu posso ligar os primeiros alertas e dar carinho, e dar atenção, e dar compaixão, eu acho que é muito bacana. Acho que aí tem uma ideia que pode ser uma dessas tendências, que a gente fala de work in progress e do futuro do trabalho, eu acho que isso pode ser uma ideia muito bacana aí para quem está nos ouvindo e em diferentes escalas interpretar como você, como grupo, identificar os primeiros sintomas de um problema de saúde mental, de alguém que precisa de um apoio e que, se identificado cedo, pode ser tratado e aquilo não virar um problema maior. Então, eu achei isso muito bacana. Tem um último ponto, talvez, que eu acho importante do que o Ricardo contou para a gente hoje, que é o modelo de trabalho, a questão do formato de trabalho, que é uma questão muito cara para mim, a questão que eu estudo mais profundamente sobre presente do trabalho, futuro do trabalho. E é o fato de que, embora ele tenha tido essa experiência de CEO virtual no auge da pandemia, embora a empresa hoje, como todas as demais, já tenha se afastado daquele momento crítico da pandemia, a NTT Data, sob liderança do Ricardo, não está fazendo um movimento que muitas empresas hoje estão fazendo, que é uma volta forçada ao modelo
pré-pandemia, que é um modelo presencial puro ou quase puro. Obviamente que administrar pessoas remotamente, administrar pessoas no formato híbrido, não é igual a administrar pessoas no presencial. Mas isso não quer dizer necessariamente que o único jeito de fazer bem feito é fazer no presencial. Não, perfeito, Ale. E eu acho que nesse fla-flu que a gente está vivendo, né, nesse Corinthians e Palmeiras, né, para quem é de São Paulo, que a gente está vivendo de presencial, né, e online, né, nas empresas, eu acho que o que a gente tem aprendido aqui, a gente viu isso no episódio com o Rafael Bosa, a gente viu nesse episódio com a Susana Kubrick, nada está escrito em pedra. Né? Nem o Ricardo falou isso, que essa é uma política permanente. Né? Essa é a política que está funcionando agora, está gerando resultados de negócio, mas eles estão, assim como o iFood, assim como o Nubank, assim como as empresas de ponta estão fazendo, eles continuam escutando, né? Olhando resultados de negócio, escutando os funcionários, escutando os gestores, escutando os administradores assim, de uma companhia, e eventualmente, se tiver que trazer mais presencial, mais para online, eles vão fazer essas ações. Eu acho que isso para mim está cada vez mais forte, ou seja, de você, os trabalhos podem mudar e vão mudar, né? Então a gente ter essa abertura de, olha, eu errei, eu vou voltar, eu acho que isso é muito importante no mundo que a gente está vivendo. É a essência do Work in Progress. É a essência, raiz do Work in Progress. Muito bom, terminamos assim mais um episódio do Work in Progress, lembrando sempre que é um patrocínio de LG Lugar de Gente, de Stay Previdência, com apoio de iFood Benefícios. Eu não vou adiantar para você qual é o episódio da próxima quinzena, mas eu te garanto que é um episódio bem legal. Ficamos por aqui, até a próxima.